Tudo bem, galera? Tudo bem, família? Vamos para o nosso estudo de hoje. Hoje estaremos lendo aí o capítulo 21 de Mateus, mas é um capítulo bem extenso, então nós estaremos lendo somente até o versículo 27, tá? Mateus, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 27. Diz assim: Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali Jesus enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: Vão até o povoado que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os dois e os tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Assim deixarão vocês trazerem logo os animais. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Digam ao povo de Jerusalém: agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumento e num jumentinho, filho de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram as suas capas sobre eles, e Jesus montou. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão e outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor! Hosana a Deus nas alturas do céu! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e o povo perguntava: Quem é ele? A multidão respondia: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Versículo 12. Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele lhes disse: Nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: A minha casa será chamada de casa de oração, mas vocês a transformam num esconderijo de ladrões. Cegos e coxos iam encontrar Jesus no pátio do templo e ele os curava. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ficaram zangados quando viram as coisas maravilhosas que ele fazia, e ouviram as crianças gritando no pátio do templo: Hosana ao filho de Davi! E eles disseram a Jesus: Você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: Claro que sim. Será que vocês nunca leram a passagem das Escrituras Sagradas que diz: Deus ensinou as crianças e as criancinhas a oferecerem um louvor perfeito? Então Jesus os deixou, saiu da cidade e foi para o povoado de Betânia e passou a noite ali. No dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: Nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso, ficaram muito admirados e disseram: Como a figueira secou depressa? Então Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte: Levante-se e jogue-se no mar. E isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Versículo 23. Jesus chegou ao templo e, quando já estava ensinando, alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram: Com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam: Quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: Então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, temos medo do que o povo pode fazer, pois todos acham que João era profeta. Por isso responderam: Não sabemos. Então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. Até aí. Então, gente, esse foi o texto de hoje. E aqui no início do capítulo 21,
de Mateus, nós teremos a entrada de Jesus em Jerusalém, tá? Vai dizer então que antes de ele entrar na cidade, ele mandou então os seus discípulos na frente até um povoado, e era para os discípulos trazerem de lá uma jumenta e um jumentinho, porque Jesus iria entrar em Jerusalém montado nesse jumentinho, né? Isso iria acontecer para se cumprir o que havia sido dito pelo profeta. Então nós teremos uma profecia no Antigo Testamento, aonde Deus, por meio desse profeta, fala sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, tá? Isso estará lá no Antigo Testamento. Se vocês quiserem dar uma olhada lá, vale a pena. No livro de Zacarias. Zacarias, no capítulo 9, nos versículos 9 e 10, tá? Vai dizer então que assim aconteceu e que a multidão, né, que ia com eles estendiam suas capas no chão para Jesus passar, né, e espalhavam também ramos que eles haviam cortado das árvores. E tanto os que iam na frente como os que vinham atrás de Jesus, né, lembrando que Jesus ali estava montado num jumentinho, eles gritavam, né, Hosana ao filho de Davi, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor, Hosana a Deus nas alturas do céu. A palavra Hosana, ela significa, né, salva-nos agora, ou socorro, Senhor, né? Então, em outras palavras, eles estavam dizendo, né, salva-nos, ó filho de Davi. Filho de Davi era um termo, né, usado para o Messias, tá? Já falei em outro vídeo, né, Davi foi um rei do Antigo Testamento que recebeu, né, uma profecia da parte de Deus, e essa profecia dizia que ele teria um descendente que sentaria no seu trono e reinaria para sempre. Então essa profecia, ela se cumpre em Cristo, né? Então vai dizer que quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada, tá? Essa entrada, né, num jumentinho, ela representa a humildade, né? A profecia que está lá em Zacarias, né, vai dizer que o seu rei está chegando, ele é humilde e está montado num jumento, tá? Depois nós teremos a entrada de Jesus no templo. Jesus ele entra no pátio do templo e vai dizer que ele expulsa os cambistas, né? Vai dizer que ele expulsa aqueles que compravam e vendiam naquele lugar. Ele derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. Se nós chegássemos no templo e víssemos lá no pátio do templo pessoas vendendo, certamente nos escandalizaríamos, né? Por isso estar acontecendo no pátio do templo. Mas notem que Jesus ele não expulsa somente aqueles que vendem. O texto vai dizer que ele expulsa também aqueles que compram, porque só tem aqueles que vendem porque tem aqueles que compram, tá? Então aqueles que compram são tão culpados quanto aqueles que vendem. Esse comércio, né, era feito porque o centro da adoração em Israel era Jerusalém, era o templo que estava em Jerusalém. Então, Israel era o país, Jerusalém era a cidade. Então, todo Israel, todo o país vinha, né, para Jerusalém para adorar a Deus, para oferecer sacrifícios a Deus, porque a adoração ela era feita por meio de sacrifícios que eram oferecidos. Os sacrifícios também tinham a ver com a questão da remissão de pecados, né? Então eles não tinham como trazer de casa um animal para oferecer como sacrifício, porque esse animal ele precisava ser perfeito. E como muitos vinham de longe, esse animal ia chegar lá, não ia chegar lá cumprindo os requisitos para ser oferecido. Então eles traziam dinheiro das suas cidades e quando eles chegavam em Jerusalém, então eles compravam esse animal que iria ser oferecido no templo. E às vezes a moeda, né, da sua região, né, lá das suas cidades, não era a mesma de Jerusalém. Então havia lá tanto os que vendiam os animais para o sacrifício como aqueles que trocavam o dinheiro, né? Então, esse comércio ele era meio que necessário, mas ele não poderia ser realizado dentro do pátio do templo, né? E outra coisa que historiadores vão dizer também é que estava acontecendo ali
um certo aproveitamento daqueles comerciantes, né? Porque eles vendiam aqueles animais por um alto preço, né? A troca do dinheiro também havia muita inflação nesse sentido, né? Então, por isso que Jesus, quando ele entra no templo e ele expulsa, vai dizer assim, né? A minha casa será chamada casa de oração, ele diz isso, né? Mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões, né? Por isso que ele diz isso. Depois desse episódio, então, vai dizer que cegos e coxos iam se encontrar com Jesus no pátio do templo e Jesus os curava, né? Os chefes do sacerdote, os mestres da lei, não gostaram nada disso, né? As crianças gritavam, né? Hosana ao filho de Davi. E os mestres da lei ali ficaram zangados e eles questionaram Jesus, né? Você não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo, né? E Jesus responde, sim, estou. Vocês não leram, né, o que está escrito, né? Deus ensinou as crianças e as criancinhas a oferecerem um louvor perfeito. Jesus cita, então, novamente uma passagem lá do Antigo Testamento. E o texto que ele cita é um texto de Salmos, né? Salmo de número 8, versículo 2, tá bom? Ele cita então esse salmo, né, para dizer que as escrituras já falavam sobre isso, né? Então as crianças estavam adorando Jesus e o louvor delas era perfeito. É isso que Jesus está dizendo, né? Vai dizer então que Jesus deixou a cidade, né? Saiu da cidade e ele foi para o povoado de Betânia, que não ficava muito longe dali. No dia seguinte, Jesus volta para a cidade e quando ele está voltando, vai dizer que ele teve fome. Ele vê uma figueira que está cheia de folhas e ele vai até lá para comer algum fruto, mas quando ele chega não tem nenhum fruto, né? Vai dizer então que ele amaldiçoa aquela figueira, vai dizer assim, né? Que ele disse, nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. Então os discípulos viram isso, ficaram admirados, né? E Jesus diz que se eles tiverem fé, eles vão fazer coisas semelhantes e até maiores, né? Eles poderão dizer a um monte, levante-se e jogue no mar, e isso acontecerá. A situação da figueira aqui, o que Jesus quer demonstrar aqui, né, com isso? Jesus quer demonstrar fé e ensinar sobre fé, né, para os discípulos. Outra coisa também, outro ensinamento que nós podemos extrair desse texto, né, deste acontecimento, é sobre uma fé aparente, né, uma aparência de fé, que tinha muito a ver com a religião da época, né? Então eles tinham aparência, uma boa aparência, uma aparência de fé, de temor de Deus, né? Mas na verdade era só aparência, né? Por dentro eles não eram assim, né? Então Jesus vai até essa figueira e por fora ela tinha uma boa aparência, ela tinha folhas, mas ela não tinha frutos, que era o que importava, né? Depois disso, né, vai dizer que Jesus chegou novamente ao templo e ele está ensinando. Então alguns sacerdotes e alguns líderes judeus perguntam: com que autoridade você faz estas coisas? Quem lhe deu autoridade para isso, né? A pergunta deles aqui é uma pergunta mal intencionada, tá? Na verdade, eles estão questionando Jesus. Em outras palavras, é mais ou menos assim, né? Quem você pensa que você é, né? Quem você pensa que você é para ensinar aqui no templo, para entrar aqui e expulsar os cambistas, né? Quem te deu autoridade para isso? Com que autoridade você faz isso, né? Então eles estão questionando fortemente Jesus. Jesus percebe isso, obviamente, né? E Jesus então não responde eles. Pelo contrário, né? Jesus até responde, mas responde com uma outra pergunta, né? Então Jesus diz assim: olha, eu vou responder vocês, eu também vou fazer uma pergunta para vocês, né? Se vocês me responderem corretamente, então eu respondo com que autoridade eu faço isso. E Jesus então pergunta, né? O batismo de João era de Deus ou era dos homens, né? Quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foi as pessoas? Então eles começam a pensar, né? Se nós dissermos que foi de Deus, Jesus então vai nos questionar. Tá, e por que vocês não creram? Mas se nós dissermos que ele não tinha autoridade, que quem deu autoridade para eles
foram os homens, então o texto vai nos dizer que eles tinham medo do povo, do que o povo poderia fazer, né? Porque todos criam, né? Todos realmente achavam que João era um profeta, né? E de fato era. Então eles respondem para Jesus: não sabemos, não sabemos. E Jesus então, né, responde: então eu também não vou dizer com que autoridade eu faço dessas coisas, né? Jesus foi muito sábio aqui na forma de conduzir, né? Esse questionamento, essa pergunta mal intencionada ali dos sacerdotes e dos líderes judeus. Tá certo, gente? Era isso. Em breve aí teremos o próximo vídeo, onde nós daremos continuação no capítulo 21, então, de Mateus, tá? Faremos o próximo vídeo aí, onde continuaremos a partir então do versículo 28, tá bom? Era isso. Deus abençoe.